Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, essa é a Isabela, somos acadêmicas do primeiro período do curso de Medicina e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre tratamentos oncológicos e humanização na relação médico-paciente. Estamos aqui com as nossas convidadas, Isabel e doutora Bruna, e eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, falar um pouco de vocês. Meu nome é Isabel Veloso, é um prazer estar aqui. Agora, Veloso Borbas, né? E eu sou paciente paliativa, trato linfoma de Hodgkin desde 2021, descobri aos 15 anos e hoje estou aí nos cuidados paliativos. Agora, doutora Bruna. Marisa, obrigada pelo convite de estar aqui junto com vocês, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento, nesse espaço de fala que eu tanto respeito e tanto prezo também pelos meus pacientes, assim, estendo todo o meu respeito para você, Isa, por estar aqui hoje. É uma oportunidade porque eu queria muito te conhecer. Então, meu nome é Bruna Krieger, eu sou casada, meu esposo se chama Gabriel, ele é psicanalista. Eu tenho 2 filhos, o Arthur e o Bento. Eu sou médica há 10 anos, então eu sou médica especialista em saúde da família e comunidade. Eu tenho especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar em São Paulo. Eu trabalho diretamente com cuidados paliativos há quase 7 anos na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cascavel. Então eu estou aqui hoje para poder também compartilhar um pouco das minhas vivências, assim, e conhecer melhor Isabel, com vocês também, a gente fazer uma tarde linda, cheia de conversas legais aí. É isso. Então, vamos começar a introdução desse assunto tão importante. Doutora Bruna, o que são cuidados paliativos e o que levou você a escolher especificamente essa área de especialização? Então, é legal esse espaço nosso de fala aqui, esse videocast, para a gente desmistificar muitos conhecimentos e desconhecimentos que as pessoas têm a respeito desse assunto, dessa visão, dessa abordagem tão importante, né? Então, cuidados paliativos, eles são uma abordagem de cuidados multidisciplinares, né? Que nós oferecemos para os pacientes e para as famílias, né? Visando o alívio do sofrimento. Melhorar a qualidade de vida, aliviar sofrimento, então, seja psíquico, seja físico, que na maior parte das vezes é o que mais se pronuncia, né? O sofrimento social e o sofrimento espiritual. Então, a gente precisa pensar numa forma de que essa abordagem chegue para as pessoas, né, que as pessoas possam ter cada vez mais acesso e desmistificar, né, o conhecimento que muitos têm de que cuidados paliativos são cuidados de fim de vida, né, são só para pacientes oncológicos, né. Então isso é importante falar porque o conceito ele foi evoluindo ao longo dos anos. O conceito da OMS, quando a gente estuda e vê isso na história, ele teve cada vez mais um ponto de vista abrangente. Isso é lindo, porque cada vez mais pessoas podem ser beneficiadas desse conceito, né? Então, basicamente, o conceito é isso, né? E como que eu comecei a trabalhar nessa área? Eu lia coisas de tanatologia quando eu estava na faculdade de medicina já. Sempre gostei muito de uma escritora chamada Elizabeth Kubler-Ross. Então, ela é uma psiquiatra, uma médica paliativista também. Então, os meus primeiros contatos de leitura foram na época que eu estava no 3º, 4º ano de faculdade. Aí, mais pra frente, eu queria ser psiquiatra. Gostava muito da área da saúde mental. Mas depois, na minha área clínica, voltei a gostar de clinicar. A medicina, ela é bem apaixonante, assim, digamos, né? Em muitos aspectos. E quando eu passei no concurso aqui em Cascavel, que eu vim atuar diretamente com os pacientes domiciliados, foi que eu percebi que eu podia fazer mais por eles. E que também eu tinha uma angústia de como saber bem como tratá-los, né? Então, isso me levou também a fazer uma especialização e para entender melhor, para tratar eles de uma forma técnica mais adequada e poder me especializar para saber entender melhor o que é trabalhar em equipe, o que o cuidado paliativo pode fazer tanto, o que tanto tem para fazer, né? A gente sabe que é bastante. Exatamente. E existe um tabu muito grande em cima disso, então as pessoas acabam não tendo conhecimento sobre o que é e fica, igual você falou, a gente fica com um pouco de medo, assim, da forma que a gente trata o assunto, porque é muito pouco falado. Acho que tem que ser realmente discutido um pouco mais profundamente, né? Agora eu vou direcionar minha pergunta para Isabel. Eu queria saber como que você ficou sabendo dos cuidados paliativos e se você gostaria que a introdução tivesse sido diferente sobre esse assunto. Sobre ser introduzido diferente, com certeza. Eu descobri os cuidados paliativos sozinha,
na verdade. Quando eu iniciei ali o meu novo tratamento em janeiro, que eu tive a recidiva, o médico que me acompanhava não chegou ali para mim e falou que eu seria uma paciente paliativa, que eu faria um tratamento paliativo. A única coisa que ele passou para mim, né, que ela passou para mim, foi que seria ali um tratamento onde eu não seria mais com o fim de curar, mas com o fim de me manter mais tempo viva, né? Foi assim que foi feita a abordagem da médica. Então, tipo assim, eu fiquei, tá, mas como assim, né? Pro resto da minha vida esse tratamento? Não entendi. Ficou meio abstrato ali. Aí né, meu sonho sempre foi fazer medicina, então desde que eu fui diagnosticada também sempre pesquisei muito desde tudo, qualquer coisa que eu fazia, sempre fui bem a fundo. Minhas amizades também com os médicos da minha cidade também são bem grandes, então eu sempre perguntava muito. E eu pesquisei sobre o que era isso, e deu ali que eram os cuidados paliativos. Foi assim que eu tive o meu primeiro contato, e eu me lembro que eu comecei a pesquisar, e enfim, e assim, vi muitos vídeos, na verdade, também, sobre o que era um cuidado paliativo, e eu me lembrei de uma médica que me atendeu na minha cidade, que hoje em dia ela é a minha médica paliativa, e eu lembrei que ela fazia, né, era especializada nessa área. Então eu chamei ela, assim, falei pra ela me explicar e que eu queria uma consulta com ela, né, pra mim entender melhor o que era o cuidado paliativo. E daí foi ali que eu conheci, assim, mas com certeza acho que poderia ser, sim, tratada de uma forma bem diferente. Até o tema que é uma humanização no tratamento dos pacientes, né. E às vezes alguns médicos, assim, eles seguem muito o protocolo de que o paciente não precisa saber tudo. Mas, na verdade, ele precisa, porque é com ele a doença. É ele que está fazendo todo o protocolo, entendeu? Você só está passando, mas é ele que vai fazer. Então, acho que o paciente ter conhecimento daquilo que ele está fazendo, do que está acontecendo realmente, porque às vezes, ele não tem necessidade de saber, porque senão pode entrar em um choque, assim, tipo, como assim tratamento paliativo? Só que, na verdade, é um choque ele saber sozinho. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que poderia ter sido muito mais leve o processo de eu descobrir o que era um tratamento paliativo, que paliativo não era só quando eu estivesse, assim, usando a palavra morrendo, mas para prevenir, assim, coisas muito além, sabe? Então, poderia, sim, ter sido muito diferente e com certeza fez muita falta nesse processo para mim entender melhor o que estava acontecendo comigo, sabe? Até porque é no seu corpo que está acontecendo todas essas mudanças. Então, como você vai esconder do paciente aquele diagnóstico, aquela situação, sendo que aquela pessoa vai sentir aquilo ao longo do tempo, né? Então, é meio... Acho que tem que ter mais informação, a forma de abordar aquilo que nem você falou no início, se você não teve uma introdução adequada. E até quando eu soube dali o que era paliativo, eu tive uma outra consulta e eu falei... ao invés de eu fazer um tratamento assim, eu não posso ir direto para um cuidado paliativo, eu não tinha o conhecimento que era um tratamento paliativo. Mas, tipo, eu não queria nem a um custo fazer o tratamento, sabe? E, assim, eu fui boicotada, assim, pela médica no momento ali. Tipo assim, não, você não tem que fazer tratamento paliativo. Paliativo é para idoso, tipo, é para pessoas mais velhas, você é super jovem, não precisa. Sendo que é uma escolha minha, entendeu? Às vezes não seria ela que iria me atender, então talvez por isso que ela não queria que eu fizesse, sabe? Mas assim, poxa, é uma decisão do paciente, ele escolheu ou não, então como que por eu ser nova, eu não posso estar em um cuidado paliativo, sabe? Não está restrito à maioridade, sendo né? que, tipo assim, é visível que minha doença não vai, assim, regredir e que ela não vai ter uma resposta, então é melhor você colocar o teu paciente nas mãos para ele que ele fique bem cuidado e tenha uma qualidade de vida muito melhor, que é isso que o cuidado paliativo preza, né? Do que você ficar jogando um monte de tratamento, assim, nada a ver, e o paciente ser um teste, assim, sabe, para tudo. Exatamente. E para você, o que você considera primordial numa relação, numa boa relação médico e paciente? Justamente o tema daqui, que é a humanização. Eu tenho um outro médico que me acompanha também, e a minha médica do paliativo, acredito que, conhecendo você também é bem dessa forma, que busca em saber o que o paciente está sentindo e se importa com o que o paciente sente e mostra o melhor para o paciente, né? A qualidade de vida em si. E é isso que faz diferença, sabe? Porque, às vezes, é aquela famosa consulta, assim, que eu acho muito errado e encontrei muitos médicos assim, você chega numa consulta, você fala tudo que você está sentindo. Ele fala, não, é só uma virose, vai, toma um dipirona em casa, sabe? Só que não é assim.
por conta disso que eu demorei quase 6 meses para descobrir minha doença. E eu tinha sintomas muito evidentes de que não era uma gastrite, por exemplo, ou sistema emocional, que era um câncer, né? Então, quando eu tive o primeiro contato com o meu médico e com a minha médica diretamente, assim, eu percebi que eles se importavam com o que eu sentia e eles, assim, ficava horas numa consulta e não tinha hora para sair, sabe? Que você pode falar tudo, que você não tem medo de perguntar algum sintoma. Ah, porque geralmente a gente tem medo, né? De Aham, é perguntar. censurado. Nossa, vai que ele pensa que eu sou burra, sei lá, entendeu? Sendo que é um lugar que você tá ali pra você tirar Exatamente. as suas dúvidas também, né? E esse medo é causado por profissionais que são que nem eu citei antes. Que é do meu jeito e pronto. Só que não é isso, né? E às vezes é meio difícil para as pessoas entenderem, principalmente para quem é da área da saúde, não só médico, que você tem que respeitar também a decisão do outro, sabe? Aham. Fazer o seu paciente ser escutado, né? Tem que levar em consideração o que esse paciente tem enfrentado com a família, na vida dele, não somente o protocolo médico de que é salvar a qualquer custo, independente da porque opinião isso do... tem um custo, né? Exatamente. certeza. E quem O vai custo é a sentir vida é do o... paciente, né? Exatamente. Eu acho que o paciente também, ele vai no consultório principalmente para ser ouvido. Uhum. Muitas dores que eu vejo são emocionais, são psicológicas e assim, eles precisam ser ouvidos, né? Eles querem isso. E muitas das vezes não é a quantidade da vida que deveria ser priorizada. É a E sim qualidade. a qualidade que aquele paciente poderia ter para realizar um sonho, realizar uma vontade, que não deu, né? É. O hospital, ele é a segunda casa, assim, de um paciente, principalmente um paciente oncológico, né? Eu fiquei mais tempo no hospital do que em casa. Agora que eu tô mais em casa. Mas, tipo assim, então você quer ser tratado como se você realmente estivesse em casa, sabe? Então, assim, é difícil você perceber se você pode ou não perguntar qualquer coisa sem ser julgado, assim, pelo profissional, né? Isso faz total diferença, assim. Até porque o sentimento de casa é o de acolhimento, né? É o de lugar de É o segurança. sagrado, né? Eu, como Exato. trabalho atendendo pacientes domiciliados, eu tenho muitas essas experiências. A casa, ele é um lugar sagrado. Então, eu já tive muitos pacientes que optaram por não fazer um tratamento de quimioterapia e gostariam que eu ajudasse a comunicar a família dessa decisão deles. Já houve vários. Eu já tive pacientes também adolescentes, adultos, eu tenho pacientes crianças, né? Eu tenho pacientes idosos. Então, onde eu trabalho, né, na Secretaria de Saúde, no PAID, que é o que a gente chama aqui em Cascavel, que é o Programa de Assistência e Internação Domiciliar, a gente tem um perfil bem diferente de pacientes que nós atendemos. Então, o lugar sagrado é a casa do paciente. Então, a gente conhece o nome do periquito, do papagaio, o que o paciente gosta de fazer, como que é a rotina dele com a família. Então, muitas vezes, pensar que as relações familiares, elas se estreitam, elas se fortalecem com a doença, isso pode acontecer. Mas tem casos que isso não acontece. Que muito pelo contrário, né? Começam a vir as problemáticas, né? A falta de dinheiro, a doença traz limitações, ela traz um sofrimento muito grande para o paciente e para a família, né? Então, as decisões tomadas junto médico-paciente, elas são algo muito poderoso. E isso tem que ser compartilhado com a família, tá? Então, isso é falado. Tive uma vez uma paciente de 35 anos que tinha um CA de ovário metastático e ela tinha também uma dificuldade muito grande em parar de fumar. Então, durante o acompanhamento que eu fiz a ela e a família, eu não propus como uma norma que ela parasse de fumar. Porque ela já estava numa fase bastante avançada da doença, ela era uma pessoa também bastante ansiosa, a gente fez alguns acordos, né, para ela tentar diminuir, mas eu não estimulei ela a parar de fumar, né? E aí, depois de um tempo, a família veio me perguntar se eu também fumava. Se o meu posicionamento como médica é porque eu fumava também. Eu falei, não tem nada a ver. Talvez vocês estejam me perguntando isso, é porque eu não segui uma conduta tradicional que os médicos têm de falar, você tem que parar de fumar. Mas eu expliquei o porquê que eu estava tendo aquela conduta, certo? Porque eu estava respeitando a autonomia da minha paciente, claro, não estimulei ela a fumar. Eu apenas respeitei a vontade dela, eu orientei, dei orientações de saúde como precisaria ser, mas eu aceitei ela na sua integralidade, nos seus hábitos. Então, muitas vezes ela fumava comigo na visita.
E aconteceu alguns meses depois dela fazer o seu processo de passagem. E isso me marcou muito, porque esse questionamento da família trazia o quê? Um sofrimento e talvez uma quebra de um paradigma. Por que os paliativistas têm uma postura, muitas vezes, diferente de um modelo tradicional, curativo e, muitas vezes, hierárquico? De você colocar, né, as orientações, de você falar, conversar com o teu paciente. Então, é sobre isso, né? É sobre respeitar o desejo do paciente, é sobre ouvir, é sobre saber o entendimento, é o validar a emoção do meu paciente, o que ele está sentindo, o que ele sabe sobre a doença. Vocês já pararam para pensar nisso, quão poderoso é o que você buscou sozinha? É uma informação poderosa que pode aliviar muita angústia, saber realmente o que é que está acontecendo comigo. Nossa, com certeza. Né? O que é isso? O que está acontecendo com o meu corpo? Isso vem da onde? Por que eu estou me sentindo assim, cansado? Da onde vem essa falta de ar? Da onde vem essa dor? Então, nós médicos, nós temos uma responsabilidade muito grande nas vidas das pessoas e das famílias. Nós somos um elo muito grande, como se fôssemos os detentores de saber, digamos assim. Mas vai muito além disso. Por isso que a gente está aqui, para falar de humanização, para falar de como tratar os pacientes como eles precisam e como eles merecem, né, ser tratados. Exatamente. Eu acho que ali nessa situação família, paciente, médico, existe muito aquele negócio de superproteção da família nesse momento. Que daí vê que o paciente tá fragilizado, então eu vou tomar as rédeas e vou eu tomar todas as decisões. E às vezes não é o caso. Às vezes o desejo do paciente é completamente diferente e oposto ao que a família tá querendo que seja imposto ali. Isso. Então é por isso que rola também esse negócio de ser ouvido não somente do médico, mas da própria família. Esse acolhimento, esse abraço dessa causa que esse paciente está pregando e falando, eu quero que seja dessa forma. O diagnóstico é mais difícil, às vezes, para a família do que para o paciente. Isso é verdade. Muitos familiares não aceitam, né? E, dando continuidade, a doutora Bruna estava falando, né, como é conduzida. Eu queria perguntar como que você conversa com os familiares, qual que é a sua conduta para falar do prognóstico, tanto para o paciente quanto para os familiares, né, que também fazem parte, né? A doença não é só em uma pessoa só. Muitas pessoas são afetadas em voltas também. Esse é um tema muito que eu gosto bastante de falar, né? E, assim, a conversa, ela tem que ser iniciada lá no início, quando houve esse diagnóstico, né? Quando vai ser feita a primeira linha de tratamento, quando vai ser proposta a primeira cirurgia, né? Então, o médico que fez esse diagnóstico, seja um oncologista, seja um cardio, um nefro, para falar de uma doença renal crônica, por exemplo, né? Precisa transmitir essa informação para o paciente. Conforme vai passando o tempo e o paciente tem um avanço natural da doença, vai fazendo as suas linhas de tratamento, né? Pode ser, e esperamos que entre um médico paliativista também, né, para conseguir conversar sobre isso. A gente precisa novamente conversar. Então, os protocolos que se existem, né, o mais famoso deles é o SPIKES, né, que vocês aprendem já desde o início da faculdade. Ele traz uma formulação, digamos, um tanto protocolar. Né? E esse protocolo SPIKES, a gente não leva ele assim ao pé da letra, nós vamos conversando e entendendo o que o paciente tem de entendimento da sua própria doença, né? Do que ele espera, de quais são as ideias que ele tem a respeito desse tratamento novo que vai ser proposto, do ideário dele de vida, de tudo, né? Isso vai sendo comunicado. As escalas de prognóstico também, para se falar logo sobre o diagnóstico, as escalas de prognóstico, elas não são exatas. Né? Então, as escalas de prognóstico existem de várias áreas, né, meninas? Então, a escala de prognóstico de funcionalidade, que na oncologia a gente usa o ECOG, nós usamos o PPS, nós usamos, que é uma derivação do KPS, o PPI, que são escalas que estimam. Então, se o paciente tem dispneia, se ele está com algum grau de edema, no caso do PPI, né, ou se ele tem algum tumor sólido do trato gastrointestinal, é um exemplo. O PPS se baseia, por exemplo, de uma escala de funcionalidade de 5 grandes funções da vida do paciente, né? Que a gente observa. Então, deambulação, dependência de cuidados, alimentação, atividade de doença. Então, são alguns domínios que a gente olha para pensar numa funcionalidade. Só que não é uma ciência exata. E o prognóstico, ele leva em conta o quê? O plano de tratamento proposto naquele momento, tá? E também a resposta individual de cada paciente. Então, ele é importante para fazer um planejamento de cuidados,
tá? Mas ele não é também uma ciência exata. Por isso que os prognósticos mudam de acordo com as patologias dos pacientes e por isso que o cuidado paliativo vai muito além da oncologia. Porque varia de indivíduo para indivíduo, né? A Isso, responsividade. e assim, as doenças crônicas, a gente tem em todos os sistemas, né? Uma doença pulmonar crônica, que tem as suas escalas de prognóstico, insuficiência cardíaca, né? Doença renal crônica, insuficiência hepática, né? Um paciente portador, por exemplo, do vírus do HIV, que não tem acesso, por exemplo, a uma terapia antirretroviral. Aqui no Brasil nós temos muito acesso, mas vamos pensar nos países mais subdesenvolvidos, né, que os pacientes não têm acesso à terapia antirretroviral e esse paciente padece de AIDS, né? Então é um paciente que também vai ter uma doença terminal, tá? Padecendo dessa doença em avanço e que ele vai ter muitos sintomas. Então por isso que os prognósticos mudam, porque as doenças crônicas elas têm o seu cursar natural, assim como as doenças oncológicas, né? Então, o prognóstico ele tem que ser comunicado para o paciente e para a família de uma forma sincera, de uma forma compartilhada, né? Para pensar no tratamento juntos. Olha, você lembra de quando foi feito aquele tratamento? Você estava bem? Os teus exames estavam bons? Você estava conseguindo caminhar muito bem? Agora está um pouquinho diferente? Você percebe isso no seu corpo? Então, é uma decisão compartilhada. Eu preciso informar o meu paciente e a minha família e captar o que eles estão entendendo, para então fazer um plano juntos, para eu ir passando essa informação, para depois fazer um plano de cuidado juntos. Esses planos de cuidado, eles definem muitas coisas. Então, no domicílio, por exemplo, que eu atendo pacientes domiciliados, o plano de cuidado é algo que está dentro da minha rotina. Esse meu plano de cuidado, ele norteia inclusive as ações que a família vai ter quando esse paciente passar mal, por exemplo, e vier uma equipe do SAMU. Né? Então, eu preciso desses prognósticos, essas decisões compartilhadas, e tudo isso não é uma receita de bolo, né, Isabel? Assim como também no seu caso, tudo isso é individualizado, isso tem que ser compartilhado, né? E tem que dar uma clareza para o paciente, porque do mesmo jeito que a internet está aí para a gente procurar e ser informado de coisas boas, às vezes assusta. Você jogar um negócio lá no Google, você recebe a informação de que, nossa senhora, e às vezes nem era aquilo. Às vezes, se você tivesse tido uma conversa mais franca com o seu médico, você poderia ter tido acesso àquilo, mas de uma forma, assim, mais leve, mostrando que não é exatamente aquilo que está na internet. Então, tem que ser usado para filtrar também, A internet né? também dramatiza muito algumas questões, né? Tipo assim, você pesquisa cuidados paliativos. Ah, a taxa... Eu lembro até hoje que eu entrei num site, nada a ver. Falava, a taxa média de pacientes que estão em cuidados paliativos que sobrevivem em 1 ano, sabe? É muito baixa. Eu fiquei, meu Deus, eu tô morrendo? Sabe? Nunca dá certo essas pesquisas. Tipo assim, sabe? Tava tudo certo. Então, assusta muito, sabe? Que nem você falou. Se você falar pro paciente o que tá acontecendo, que cada um é diferente, que cada um reage de uma maneira diferente. E também uma coisa muito importante é você também tratar essa parte emocional que não é culpa do paciente, que não deu certo, sabe? Acho que isso também é muito importante, que é justamente isso, o cuidado paliativo, né? Que é tratar, que nem você falou, a questão social, emocional, até espiritual e também da família, né? E que nem eu tava conversando com a minha médica. Cara, se eu tiver uma dor crônica, eu posso ir para um cuidado paliativo para prevenir as coisas, sabe? Há coisas que vêm a acontecer, que vêm a piorar o meu estado de saúde. E assim, tipo, o que eu mais achei legal foi que eles também mostraram para minha família que se acontecer qualquer coisa comigo, eu posso seguir tal caminho. E eles não precisam se assustar se alguma coisa acontecer, porque é o normal de um paciente oncológico paliativo passar, sabe? Então, uma primeira consulta, assim, foi uma abordagem, assim, que eu demorei 2 horas para sair do consultório. Foi um momento, assim, onde eu pensei, caraca, eu tô falando tudo que eu quero, sabe? É um mundo novo. E a primeira coisa que eu perguntei pra ela, pra médica, foi assim, eu vou ter que deixar de comer alguma coisa? Porque é sempre aquela coisa, você tá em tratamento, você tem que evitar... Tem que comer comida pastosa. Fritura por causa do enjoo. Aí você não pode comer, não sei o que, coisa crua por causa da imunidade. Aí eu já fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu lembro que ela falou, você pode comer o que você quiser. Eu falei, meu Deus, sabe? Eu posso comer o que eu Isso quiser. é qualidade de vida também, né? Ela falou, claro, não exagere em algumas coisas, mas, tipo assim, você deixar o paciente, assim, tranquilo de que não é porque ele tá num cuidado paliativo que ele tem que ser totalmente regrado. Eu pensei, cara, eu tô no fim da vida. Eu pensei assim, né? Ela vai querer me proibir de comer alguma coisa, né? Eu já tava com a faca na mão pra falar alguma coisa pra ela. Mas eu achei muito legal, assim,
tratar o paciente como humano, né? Que às vezes a gente esquece que o paciente também é humano, que ele tem sonhos, que ele também tem família e tem muitas vontades. E às vezes as pessoas esquecem disso e tratam só como um paciente normal, alguém do meu trabalho, né? Mas não é, sabe? Exatamente. É o que a nossa professora fala muito. A gente não pode tratar o paciente como a doença que esse paciente tem. Exato. Você tem que tratar ele como um indivíduo, da maneira mais humanizada, né, possível. Mas falando ainda de qualidade de vida, Isabel, para você, o que que é qualidade de vida? Olha, qualidade de vida pra mim é eu ter noção daquilo que eu posso evitar ou não, mas assim, eu saber os meus limites, sabe? Porque querendo ou não, quando você sabe os teus limites, você te proporciona uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, eu sabia do meu limite em que eu não posso exagerar na caminhada. Pois dito e feito, fui lá, mesmo assim, fiz uma caminhada, caminhei 5 voltas no parque e agora tô de cadeira de roda. Então, Você descobriu o seu limite. Então, tipo assim, o médico, inclusive, tipo assim, falar pro paciente os limites dele, que podem acontecer tal coisa, isso me proporcionou uma qualidade de vida enorme, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu quero fazer tudo, só que eu não sei em algumas coisas o que é meu limite ou não. Então, acho que qualidade de vida pra mim é saber o limite e eu mesma aprender a respeitar esse meu limite e também quem tá à minha volta respeitar o meu limite. Eu acho que Exato. qualidade de vida também é você, justamente o tema, né? É humanizar a consulta com o paciente, é você trazer o conforto para o paciente, porque você ir consultar com um médico que te trata como um nada, que nem você falou, como a doença que o paciente tem, tipo assim, isso não vai te proporcionar nenhuma qualidade. E você ter um relacionamento legal, você não precisa ser melhor amigo do médico, sabe? Mas assim, você ser tratado como humano, como você... É o mínimo. como, tipo assim, se você, por exemplo, vai no hospital por uma dor de cabeça, você quer ser tratado bem. E você é médico, você sabe disso. Então, tipo assim, da mesma forma, o paciente que não é médico, que não é nada da saúde, ele também quer ser tratado bem. Então, você ter uma consulta, assim, digna, sabe? Eu acho que isso influencia ainda mais na qualidade de vida do paciente, porque ele vai se sentir em casa. E que nem você falou, a casa é um lugar sagrado. E você se sentir em casa é muito mais sagrado ainda dentro de um hospital, sabe? E isso, pra mim, é qualidade de vida. É entender os limites, é ser respeitado, é ser tratado com amor, independente de quem seja, independente da minha classe social, porque tem muito isso também nos hospitais. Isso é qualidade de vida. Perfeito. Agora eu vou conduzir minha pergunta para a doutora Bruna de novo. De que forma a equipe de cuidados paliativos pode oferecer suporte, tanto para a família quanto para o paciente, seja emocional ou prático? São tantas formas, são tantas atuações em cenários diferentes que eu não sei nem estimar para vocês o quanto a gente pode fazer, o quanto é gostoso cuidar de alguém, o quanto é gostoso ver. E que pode ser uma coisa muito grande, mas pode ser detalhes, né? Muito, E que é pouco isso. conhecido, né? Principalmente. Exatamente. Então, hoje em dia no Brasil, então, meninas, só para vocês terem uma ideia, assim, o Atlas da Academia Nacional de Cuidados Paliativos de 2022 traz que no sul do Brasil, então, vou trazer a realidade para onde nós estamos, né? No sul do Brasil, nesse Atlas do ano de 2022, nós temos 40 serviços de cuidados paliativos, sejam de hospital, sejam domiciliares, interconsulta, ambulatórios, né? Isso no sul do Brasil. E aqui no Paraná, e esse montante de 40 serviços corresponde a 17,1% do Brasil, tá? Mas no Paraná, nós temos 14 serviços de cuidados paliativos. Então, é um número ainda que vai crescer muito, né? E como que isso se estrutura? Como que a gente pode fazer isso? Então, por exemplo, como a Isa, né? Teve um acesso, talvez isso eu vou até te perguntar depois, que eu também tenho essa dúvida, como que você teve acesso à sua médica paliativista, né? Muitos pacientes começam a ter o nosso atendimento avaliando o paciente no hospital e levando para casa, então eu começo a atender ele. Então, por exemplo, aqui nós temos o CEONC também, né? Aqui em Cascavel, o CEONC, o OPECAM e todos os outros hospitais UPAs. Então, eu avalio o paciente no hospital e trago ele para casa. Então, eu atendo ele no domicílio. Existem outras formas, né? Então, as equipes de interconsulta que vão avaliar os pacientes num hospital geral, por exemplo, né? Equipes de cuidados especializados, nós temos poucas ainda no Paraná, que é uma equipe só de cuidado paliativo que atua num hospital. Nós temos um hospice,
que fica em Curitiba, né? Nós temos também os ambulatórios especializados, então existe o ambulatório do luto, o ambulatório de dor, normalmente, né? Então, os cuidados paliativos, eles podem se organizar nessa grande rede de atenção em saúde e também atenção primária, né? Não citei aqui, mas que também é uma área muito importante de atuação, né? O médico saúde da família também acompanha o paciente em cuidados paliativos, não só o paciente idoso, não só o paciente domiciliado, né? Então, é um paciente que muitas vezes fez uma consulta no CEON, ou na UPCAM, teve dor, eventualmente não consegue sair de casa, pede uma visita, ou a família leva ele até a unidade básica, né, o SF. Então, a equipe, ela tem muito para fazer no sentido assim, cada um agrega com o seu saber, né? Então, é o serviço de psicologia que agrega, a fono, a terapeuta, a equipe multidisciplinar, fono, o médico, né? Enfermagem, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Então, assim, meninas, é um mundo de Muito possibilidades. ampla. Eu trabalho com profissionais incríveis que sabem fazer punção e podermóclise se precisar, não só o acesso venoso, não só o acesso intramuscular que dói, né? Eu trabalho com fisioterapeutas que sabem de oxigenoterapia, que sabem as indicações, então médicos que têm formação. Então, tudo isso ainda, a gente consegue fazer tanta coisa. Vai que, além assim, do básico. Vai além do básico e vai além do não farmacológico, que a gente nem está citando aqui, mas tem tanta coisa. Então, aromaterapia, as terapias integrativas, né, que são maravilhosas. No SUS, nós temos diretrizes de terapias integrativas no SUS, né? Então, a acupuntura, então, a yoga, a massoterapia, né? Musicoterapia, as massagens. Tem tanta coisa que com certeza eu vou esquecer de algo, né? Mas a gente tem muito a pensar. Então, esse suporte feito pela equipe, ele é primordial. Não se faz cuidados paliativos sozinho. Não é centrado na visão do médico. Não é centrado na visão do enfermeiro, né? Do serviço. É uma equipe, tá? Que tem que estar alinhada para entender aonde o meu paciente está na sua trajetória de doença. Quem é esse paciente? Qual é a tua biografia? Qual é o teu valor? Isso a gente traz muito nos atendimentos. Tá, mas esse paciente, ele está tendo um sofrimento que nós não conseguimos identificar. De onde está vindo isso? A gente precisa buscar. Então, muitas vezes o serviço social traz uma informação nova, né? A enfermagem, a secretária, a farmacêutica que está ali recebendo aquela família. Olha, eu não consegui pegar o medicamento, o dinheiro está curto, né? Então, são tantas coisas que influenciam no sofrer, que é muito válido que existam muitas pessoas para acolher esse sofrer. Que tenham muitas pessoas na equipe, né? E sobre essas alternativas de tratamentos, também acredito que exista muito preconceito, né? Porque às vezes o médico acha que só o cirúrgico vai trazer um resultado, só o farmacológico vai trazer um resultado. E muitas vezes não é isso. Porque às vezes, igual você falou, às vezes é o emocional que está abalado. Às vezes é o social que está abalado. Então, nem sempre é a melhor saída. Então, tem que ser explorado mais essas outras alternativas de outros tratamentos menos invasivos que vão debilitar menos esse paciente, né? Isso, com certeza. E é minha pergunta? É sua. E o que você acha que poderia, o que vocês acham que poderia ser feito para melhorar essa relação do médico-paciente? É prestar atenção mais nesses detalhes? É buscar alternativas? O que vocês... Quer começar você? Então, assim, meninas, eu vou falar a minha opinião como médica, né? Como mãe, como pessoa, como preceptora também dos acadêmicos que vocês passam com a gente no estágio lá, quando vocês estão no 5º ano. Para eu conseguir tratar alguém, para eu tratar alguém com qualidade, eu preciso ter interesse naquela pessoa, tá? Isso Freud também traz nas leituras vezes, porque eu aprendi, né? Tenho um esposo psicanalista, então, li textos. E então, eu preciso ter um interesse genuíno naquela pessoa. Eu preciso escutar. Então, quando eu trago isso para os alunos, eu sempre falo, eu não estou trazendo vocês para verem um caso legal. Estou trazendo vocês para conhecerem o meu paciente, o paciente da enfermagem, o paciente do PAID. Ele é um paciente que tem a sua história. Então, eu preciso me interessar por ele, eu preciso escutar ele, eu preciso ter paciência, eu preciso examinar. Então, muitas vezes eu acredito que na medicina está se perdendo algumas coisas básicas. Então, paciência para o ouvir, o papel e caneta,
o examinar, A o própria ter curiosidade. isso, sabe? Então, assim, a gente precisa retomar. E por isso que falam que cuidados paliativos é o retorno da face humana da medicina. Eu preciso clinicar. Antes de eu ser um especialista, um onco maravilhoso, um nefro, um cardio, eu preciso ser um bom clínico. Eu preciso ser médico que toque em almas, que consiga entender o ser humano na sua integralidade e saber que ele também sofre. Por mais que na primeira consulta, muitas vezes os médicos tenham uma dificuldade em ter compaixão, né? E isso também vai de encontro com a individualidade. Tem alguns médicos que são um pouco mais reservados, que talvez tenham medo de falhar, tenham medo de conversar, de se expor, mas isso é preciso para que isso vá acontecendo nas consultas, para entender que ali existe alguém que está escutando, alguém que também falha. O médico também falha, né? O médico Mas também é o intuito humano, né? também é humano, exatamente, que a gente precisa alinhar isso e saber, o paciente está diante de uma pessoa humana, mas que quer o bem dele também, né? Acho que é isso. Exatamente. Muito obrigada pela sua resposta. A minha visão como paciente. Olha, eu vou falar por experiência, porque eu já passei acho que por tanto médico que não dá nem pra contar nos dedos. E eu acredito que, assim, que nem você falou, algumas coisas da medicina têm, assim, se perdido muito, sabe? E eu acredito que muitas pessoas, na verdade, hoje em dia, elas fazem mais as coisas por dinheiro do que por gostarem, sabe? Por amor. É, por amor. E é uma coisa, assim, que você não consegue trabalhar muito tempo numa profissão se você não tem amor por ela. Você não vai conseguir trabalhar, assim, com êxito se você não tem amor pelo que você tá fazendo. Não precisa nem ser necessariamente o amor em si, né? Mas, assim, a escolha ali de você dar o seu melhor, sabe? E eu acredito que, assim, cara, por vários médicos que eu passei no começo ali, antes do meu tratamento, na realidade, para até o processo para mim descobrir a doença foi enorme, sabe? Foram quase 6 meses dali para mim descobrir a doença, então eu passei por mais de 5 médicos, sabe? E todos os médicos, assim, que me consultaram não levantavam, assim, da cadeira para vir me examinar. Eu relatava de falta de ar, relatava por várias coisas, assim, e nenhum médico chegou pra mim, colocou ali o estetoscópio ali, sabe? Falou, vamos E investigar. viu, Fez então, questão, né? e fez questão, tipo assim, às vezes só olhava pra minha cara, assim, e escrevia lá naquele computador, que eu tinha vontade de queimar aquele computador. E assim, só falava, toma uma injeção ali no cantinho com o pessoal da enfermagem e ainda vai pra casa. Se piorar, você vem aqui. Mas eu não tinha nem coragem de voltar, porque se piorar, você ia fazer o quê? Tomar outra injeção? Sabe? Tava sendo tratado mais o teu sintoma do que a causa Exatamente. daquilo. Então, tipo assim, eles não demonstram o interesse ali no paciente, que nem você falou. Você falou tudo, na verdade, sabe? Não demonstrar o interesse no paciente, tipo, no que ele tá sentindo, porque às vezes qualquer sintoma que ele tá sentindo é uma coisa pra você investigar, sabe? Se eles tivessem ali feito um exame físico digno, assim, Minucioso. sabe? Eles teriam visto, por exemplo, que meu pulmão esquerdo estava cheio de água, que meu coração estava pro lado direito, sabe? Que meu tórax estava muito mais alto do que o normal, que tinha um nódulo ali no meu pescoço, no meu linfonodo, né? Então, tipo assim, eles não viram porque não quiseram, na uma realidade. falta Uma de querer negligência, olhar, na negligência. realidade. E quando o primeiro médico o primeiro mesmo, assim, que eu consultei ali, nesse processo, né, levantou da cadeira, veio me examinar, eu quase bati palma. Porque, tipo assim, a saúde, assim, no Brasil tem ficado, assim, muito precária, não por não poder fazer as coisas, mas por não quererem, sabe? Desumanos, Porque né? eles não querem melhorar, porque dá mais lucro o paciente ficar comprando vários de pirona ali na farmácia e não fazer um tratamento legal pra ele ser curado, entendeu? Essa que é a realidade. Tipo assim, muitas pessoas morrem todos os dias por negligência médica, porque não querem, porque não se interessam, porque não olham para o que o paciente está sentindo. Às vezes, como foi o meu caso, várias vezes eu relatava que eu estava cansada do tratamento, que eu não queria mais fazer. Eu só estava desabafando às vezes, sabe? Eu ia fazer, assim como eu fiz tudo que eu podia, só que eu só estava cansada, eu só queria que alguém me ouvisse. E ele tratar como nada o sentimento, não, você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Não, eu não sou obrigada a fazer. Quando uma eu soube do escolha. meu direito de negar, eu neguei até o de pirona que me deram numa internação. Eu falei, não quero. Então, tipo assim, sabe, abraçar a causa ali, por que você se tornou médico? Você fez um juramento, né, ali na sua formação. E uma coisa que eu acho legal, ligando aos cuidados paliativos, é que no juramento
você jura ali salvar a vida ali, né? Resumindo até onde você puder, né? Só que as pessoas esquecem que você mandar um paciente por cuidado paliativo, você tá salvando sim uma vida, você não tá desistindo de uma vida, né? Porque várias pessoas chegaram pra mim, assim, que não são médicas, enfim, chegaram pra mim e falaram: nossa, você tá desistindo da tua vida indo pro cuidado paliativo. Eu não tô desistindo da minha vida, eu tô melhorando tabu a minha criado, vida. né, sobre o tabu tratamento. é aquilo que eu falei lá no começo. Tipo, as pessoas acham que cuidado paliativo é porque você tá morrendo, entendeu? Só que não, sabe? Não é E é isso. isso que falta, assim, a visão de mostrar que é diferente, que você tem um caminho que você pode seguir. Ah, não é melhor esse tratamento para você, mas a gente tem outras opções, a gente pode ver o que é melhor para você também. E né, é o pouco interesse, né? Só protocolo e pouco, assim, o olhar para o paciente, né? Isso Aham. que acredito que falta muito. E para melhorar isso, eu acredito que é o médico querer, sabe? É as pessoas Exato. enxergar que não é só uma profissão. Você tá ali por um papel, sabe? Você tem um propósito, você não tá ali só para ganhar dinheiro em cima de um paciente, você tá ali para salvar uma vida. É uma Sim. vocação, né? Você tem que. O que a gente aprendeu, inclusive nessa mesma matéria, humanização, é que a gente, antes da gente querer ser médico, a gente tem que sentir que a gente tem vocação para aquilo. É. Que é quando você sente o prazer em estar exercendo aquela profissão de maneira plena, assim, buscando amor todas as e por alternativas. vontade. Você tem que tornar aquilo, você tem que sentir que aquilo te dá um retorno emocional de prazer, porque De você satisfação, tá. né? Exatamente, você tá ajudando o outro e não é, que nem você falou, não é pelo financeiro. É porque você tá a fim de ajudar vidas ali, você tá a fim de fazer E a é tratar diferença. o paciente como você gostaria de ser tratado. Né? Exatamente. Uma vez eu conversei com o pessoal da enfermagem ali, eles perguntaram pra mim em relação como que foi a minha experiência com o pessoal da enfermagem no tratamento. E, tipo assim como médicos, eu tive uma experiência boa com uma experiência ruim. E eu falei, se você tá ali no hospital e você precisa de um banho, você quer receber um banho e você não tem um acompanhante. Então, você vai dar o banho no paciente como se fosse você, entendeu? Como se fosse alguém da sua família. O paciente, ele tá com muita dificuldade para fazer alguma coisa. Cara, conversa ali com o paciente e ajuda o paciente. Porque se fosse você, ou se fosse seu filho, ou se fosse alguém que você ama, você queria que fosse tratado bem, entendeu? Então, assim, trata essa pessoa, por mais que você não tenha nenhuma afetividade a ela, mas você tem a sua profissão. Entendeu? Que nem eu falei antes, você não tá fazendo ali por dinheiro, não é um trabalho, assim, na Não é um verdade. favor. Não é um trabalho, assim, eu lidar com o outro, claro, trabalho porque você ganha, modo de falar, mas na verdade é um serviço, você tá servindo alguém, sabe? Eu acho que serviço é muito melhor do que trabalho, porque a gente encara trabalho como gerar Uma dinheiro, obrigação. né? É uma obrigação. Então, o servir a alguém é uma coisa que é muito bonito, sabe? E quem faz porque gosta, mostra a qualidade de vida imensa que tem um paciente, sabe? Eu conheci um pessoal ali que se trataram com um médico que eu ouvi falar, tipo assim, todo mundo reclamava, o paciente estava sempre assim com uma aparência negativa, sabe? E eu conheci também outra área que o médico, assim, era super legal, sabe? Tipo, tratava o paciente como merece. E a diferença dos pacientes, parecia que eles realmente não estavam, assim, doentes. Parecia que eles iam só para conversar ali com o médico, sabe? Mas eles estavam. O modo como você trata o paciente interfere muito no tratamento do paciente, sabe? Eu não vou querer fazer um tratamento com esse cara. Olha o jeito que ele me trata, entendeu? E quando você mostra que você gosta, que você tá ali pelo paciente e não pelo ganho que você vai ter... Cara do céu, o paciente voa, sabe? Os pacientes, eles transmitem o que os médicos trazem, né? Se você não foi atendido bem, o paciente vai sair mal-humorado, falando Nem vai voltar, horror, falar, nem não vai vai dar voltar, certo. não vai indicar, não vai fazer E nada. como que você teve contato, Isa, com a tua médica paliativista? Desculpa a curiosidade. Então, eu conheci ela no hospital da minha cidade. Ela trabalhava no setor de UTI lá. E teve um dia que ela estava ali, atendendo ali no pronto-socorro. E justamente foi ali quando o tumor, ele foi refratário à primeira linha de tratamento que eu fiz. E eu tava com uma suspeita, em vez de esperar para fazer o PET scan, eu fui lá e fiz uma tomografia, porque eu tava com uma ansiedade a mil, sabe? E ela que viu o resultado da minha tomografia, e ela que veio dar a notícia para mim. Então, foi ali que eu já conheci ela, e eu consultei outras vezes com ela, me encontrei com ela, comecei a seguir ela, sabe? Então, eu comecei a olhar, assim, de perto pro trabalho dela.
E daí, quando me falaram e tudo mais, eu fui atrás sozinha de saber o que era cuidado paliativo. Eu lembrei que na biografia do Instagram dela, tava que ela era uma médica paliativista e que ela também fazia o tratamento com canabidiol com os pacientes. Então, eu pensei, nossa, é na área que o Google falou aqui, entendeu? Aí foi ele que eu liguei pra ela e contei a situação, né? Foi assim que eu descobri, né, ela, no caso, né, por causa de um resultado de um exame. E eu sempre tento seguir, assim, pelo menos uma amizade, assim, modo de falar com os médicos que eu gosto, sabe? Porque ficou marcado na minha cabeça cada médico ruim e cada médico muito bom. Então, eu tento ter um contato, porque eu sei que se eu precisar, eu vou negar o outro médico e vou para aquele médico, sabe? Que vai me atender bem. Tem a Às sua vezes, experiência. às Primeira vezes impressão, né? eu Você chegava no tem a hospital, primeira assim, e impressão. falava, quem que é o médico de plantão? Ah, é tal médico. Ah, Vou voltar atrás. amanhã eu volto. Já fiz muito disso, sabe? Sim. Mas foi mais ou menos assim que eu conheci ela. Ai, que legal, fico feliz, né? Eu olhei suas fotos do casamento Ah. e eu prestei atenção que você tava com o seu vestido, sua tatuagem muito bonita. E eu olhei o adesivo Aham, do do recheio. buprenorfina. Aham. Aí eu falei, isso é um detalhe, né, que a gente percebe. Eu falei, olha que coisa boa saber, né? Assim, eu Uhum. fico muito feliz em ver, sabe, toda a qualidade de vida que você tem. Você e o Lucas, vocês têm Uhum. muitas. Vocês são ativos, vocês são jovens. Eu admiro muito, assim. Eu acompanho a rotina de vocês. Ai, que legal. É legal. Foi assim, a buprenorfina foi um detalhe que fez total diferença na minha vida, né? Porque minha dor é uma dor crônica. Tipo assim, às vezes eu tô bem estabilizada, mas eu tô sentindo dor toda hora e todo dia. Aí, assim, o Restiva ali, aí mais a morfina e o canabidiol, assim, me deixou bem segura, sabe? Que ótimo. E Excelente. antes, né, eu nem sabia que existia alguma coisa mais forte que a morfina, né? Ou eu nem sabia que eu poderia usar morfina. Eu achava que era só. Olha só como que é, né? é. Eu achava que era só, tipo assim, tô na UTI e vou usar uma morfina, entendeu? Ou em centro cirúrgico. Mas não, sabe? Eu isso nem que é sabia que bom. tinha o comprimido de morfina, Sim. sabe? aham. Por isso que é bom estar falando sobre isso, porque do mesmo jeito que você não teve acesso a isso antes, muitas outras pessoas também não têm, né? E às vezes são em momentos assim, vê um negócio lá no YouTube que daí tem acesso e chega essa impulso, né? informação. E eu não Buscar tinha o saber. acesso, assim, convivendo todo santo dia ali no hospital. E vários hospitais. Então, você imagina quem não tá nem no hospital. Exato. Sabe, quem, tipo assim, não tem Exatamente. acesso literalmente a nada, sabe? Não vai nem no postinho de saúde pra ver como é que é, Isso. entende? E tem tudo a ver com esse podcast, né? A humanização do cuidado, porque a dor é um dos sintomas mais prevalentes, né? Então, muitas vezes, um paciente que dá entrada num pronto atendimento de um hospital ou numa unidade de saúde com dor, isso precisa ser muito olhado, né? O médico tem que ter uma visão diferente para saber, tá, mas por que será que esse paciente está aqui de novo? Né? O que está acontecendo? A dor dele está exacerbada? Será que ele não está, né, passando por outros problemas? Ver a causa por trás. A Porque integralidade a dor crônica, de saber, né, a isso. situação, a realidade, as condições, a cultura, a Isso. religião, talvez alguns hábitos que pode colaborar para Isso. algumas causas. Então, é Por isso que a gente importante. precisa militar nesse sentido de propor educações continuadas, propor que mais equipes saibam como tratar a dor de forma adequada também, quais opioides usar, né? No Brasil existe muito opioidefobia, né? É o desconhecimento, então o acesso, até no Brasil nós temos, mas muitos profissionais não têm o conhecimento como tratar adequadamente a dor, que escalas usar, qual é o medicamento apropriado, né? Então isso é algo nos cuidados paliativos que também precisa ser disseminado para a comunidade em geral e para o meio médico mesmo, para as equipes, né? E tem muitos hospitais, assim, por exemplo, alguns profissionais de saúde lá da minha cidade que realmente não estão nem um pouco preparados para lidar com isso. Parece que às vezes eu chego lá com dor, eles já têm, alguns têm medo, assim, de lidar. Porque, e o desconhecimento deles, assim, você tem vontade de... Você fala, meu Deus, cara, o que você tá fazendo no hospital? Tá transparecendo, Tipo né? assim, eu olho com uma cara, tipo assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Indignada. Você tá fazendo o quê aqui, entendeu? A porta tá ali, vai embora, sabe? Porque eu lembro que quando eu tive minha primeira crise de dor, depois da imunoterapia que eu fiz a última, eu lembro que foram 3 dias gritando de dor sem parar. Meu Deus. Tipo assim, eles me deram a dose mais alta de morfina, acho que era 100 miligramas de morfina por hora, eles estavam me dando. Eles me deram mais Propofol pra mim poder dormir, me deram fentanil em alta dose. Tipo assim, eu não dormia, sabe? Eu gritava toda hora de dor.
E uma enfermeira ali que me conhecia toda a minha história, ela chegou no meu pai e ela falou bem assim, a tua filha não tem nada, ela só tem que tratar da cabeça mesmo, porque isso aí não é nada. Porque não sabe lidar com a dor, sabe? Eu achava que eu queria chamar a atenção. Tipo assim, quando meu pai me falou, eu queria voltar no hospital, porque não é com você, né? Meu Deus. Tipo assim, o despreparo é enorme, sabe? Enorme. Você... Por isso que algumas pessoas têm medo de expressar o que estão sentindo dentro do hospital. Porque vão ser chamados de louco por quem tá trabalhando lá, entendeu? Sendo que eu tava com dor, depois a gente descobriu que era uma crise de dor neuropática, que é uma coisa que, infelizmente, eu vou ter que carregar para sempre, passando ou não o efeito da medicação no meu corpo, é para sempre que eu vou ter que carregar, e eu tenho que aprender a lidar. Que nem eu falei antes, toda hora eu sinto dor, mas eu aprendi a lidar com a minha dor, sabe? Claro, tem horas que eu realmente não consigo, eu vou pro hospital, mas o pessoal já tem medo, sabe? Tipo assim, cara, como é que eu vou curar a dor ali dessa menina, sabe? Se tem a morfina, tá resolvendo, entendeu? Se você tá indo lá buscar ajuda, como que não vão te ajudar, né? E aí você chega lá pra pedir ajuda, né? Você imagina, a família, ninguém sabia o que fazer. Eu lembro que foi bem nessa crise de dor, eu olhei assim pro Lucas e eu falei, por favor, me deixa ir embora, me deixa partir, porque eu não quero mais sentir dor. Eu não quero sentir essa dor de novo, sabe? Porque aí você percebe, por mais que eu tava louca já de tanta dor, você percebe o tratamento que eles dão até pra sua família, porque eles estão ali, do teu lado. Então, tipo assim, você percebe às vezes um olhar de um médico, de um enfermeiro. Então, você sabe que tem alguma coisa errada e você não se sente confortável, sabe? E saber que tem alguma coisa errada acontecendo quando você só quer receber medicação pra dor ou atendimento, assim, adequado e você não tem, sabe? É meio, assim, preocupante com o que tá acontecendo com os profissionais da saúde, sabe? Nossa, é assustador. É, exatamente. Então, para finalizar o nosso videocast, a pergunta é para as duas, né? Eu queria saber se vocês teriam algum conselho para os futuros médicos, né? De como priorizar a relação médico-paciente e como melhorar esse aspecto que, ao mesmo tempo, é tão frequente, né? Porque somos humanos, a gente tem uma relação com os médicos. E melhorar essa causa que também é muito pouco vista. Pode ser a doutora Bruna começar. Então, priorizar, eu acho que a palavra você já falou, priorizar. Priorizar o teu paciente, né? Priorizar os teus momentos com ele. Se interessar por ele, como eu já falei, pela biografia, né? Ter um interesse genuíno em saber que você pode ajudar. Eu me sinto extremamente grata, já me perguntaram isso, como eu me sinto sendo uma médica paliativista? Eu me sinto extremamente grata em saber que eu posso aliviar aqueles últimos momentos dos meus pacientes que estão com falta de ar, que estão com dor, que eu posso segurar na mão deles, né? Então, existe muito que eu consigo fazer com o conhecimento junto com uma equipe, né? Claro, nada sozinha. Mas que os estudantes de medicina voltem a deixar um pouco a tecnologia de lado, que não é a inteligência artificial para tudo, que não existem protocolos para tudo, que inclusive tem casos que a gente quebra esses protocolos pensando no ponto de vista do paciente, o que é melhor para o teu paciente. Eu preciso individualizar, né? Eu acredito, assim, que as pessoas têm que ler mais, assim, tem que ler mais leituras complementares, né? Temas relacionados aos cuidados paliativos. Tem tantos livros hoje em dia que são extremamente interessantes, né? A doutora Ana Cláudia Quintana, Ana Michele Soares, uma paciente também que recebeu cuidados paliativos por muitos anos. Eu já presenteei também uma paciente minha com o livro da Ana Michele, né? E fora outros livros, a doutora dona Elizabeth Kubler-Ross, tantos outros autores, outras literaturas que tem, assim... Então, eu acho que, assim, as pessoas precisam, os acadêmicos precisam ler, ter repertório de outras coisas, não só a parte técnica da medicina, e não achar que o cursinho da residência é onde vai ter todas as respostas para o mundo, né? As respostas do mundo da sua prática clínica, ela está na sua frente. Você tem que clinicar. Clinicar é debruçar-se sobre o paciente. Para buscar as melhores opções de tratamento e eu acho que seja isso. Acho que minha visão, assim, como paciente, falando que eu acho que o maior recado é você... Se você tá fazendo o que você realmente quer, que nem a gente falou antes, você tem certeza, sabe? Porque ninguém, sendo bem franca, assim, no falar, na verdade, ninguém vai querer consultar com um médico que é um grosso com o paciente, sabe? Então, se você não tem paciência, se você não tem amor pelo que você está fazendo, muito menos admiração, eu acho melhor você parar o que você está fazendo. Porque não é só o dinheiro que move a humanidade, eu acho que a humanidade precisa, sim, de afeto, e esse afeto precisa principalmente estar dentro dos hospitais
E é uma coisa que tem que sim ser passada entre professores de universidades para os estudantes de medicina. Então, se você não se sente preparado para lidar com pessoas que às vezes vão assim exigir que você lide com amor, eu acho que você não está preparado para ser um médico, sabe? Não é a sua área. Não é a sua área. Sei lá, faz qualquer outra coisa, mas não faz isso, sabe? Porque por conta de pessoas assim, de profissionais assim, que, né, pessoas que eu conheci faleceram com os mesmos médicos que eu consultei, que eu demorei para receber um diagnóstico. Provavelmente eu nem seria conhecida porque eu estaria curada se eu tivesse conhecido tudo isso, do que eu tenho, né, da minha doença lá no começo. Então, assim, reveja tudo que você está fazendo, se realmente é o que você quer para sua vida, se você vai agregar na vida das pessoas, porque todas as profissões, na verdade, elas agregam na vida da humanidade de alguma maneira, sabe? Com certeza. Em algum sentido. Então, sei lá, vai achar qualquer coisa, sabe? Mas eu acho que também, se você quer aprender, porque não é só você... eu não tenho paciência, mas eu gostaria de ter mais paciência, sabe? E tentar mudar o seu olhar, tudo bem, sabe? Se prepare, então, para que você vai entender muitas pessoas, você vai ficar horas dentro de um hospital. Então, assim, às vezes você vai estar irritado, você só vai querer dormir ou comer dentro do plantão e você não vai poder porque você vai estar fazendo uma coisa bem mais importante, que você vai estar salvando vidas. E é para isso que você se formou e é para isso que você estudou, sabe? Então, assim, veja se você realmente está preparado, se é o que você quer para sua vida, porque, querendo ou não, é uma barra, tudo isso é uma barra, você tá toda hora no hospital, às vezes você quer só ter um tempo para você e para sua família, mas você tá no hospital, então vai exigir muito de você, porque romantizaram muito algumas coisas da medicina, né? Porque todo mundo agora quer fazer medicina, sabe? Porque é bonito, porque é status, só que vai chegar uma hora que você vai ver que não é status, sabe? Exige sacrifícios, Exige né? sacrifício. Não é um mundo de rosas, de flores. Vocês não, mesmos não pisca e tá falaram lá formado. antes que vocês acharam que ia ser super tranquilo ali, né? E Pelo tá menos sendo o primeiro, né? tá sendo o maior perrengue, assim, tanta coisa. Porque isso só vai, assim, pelo que me falam, só vai piorar, né? Tipo assim, piorar no sentido de muito mais coisa, né? Então, vê se você realmente tá preparado, porque existem pessoas que vão precisar de você. Tem pacientes nascendo agora que você vai atender um dia, sabe? Então, é uma coisa muito bonita e tem que ser romantizada de uma forma certa, sabe? Tem que ser tratada de uma forma certa e não ser só mais uma profissão de status, sabe? Exato, tem que romantizar o que tem que ser romantizado e trazer uma realidade do que tem que ser mostrado, né? Isso, estimular as práticas de autocuidado também, né? Algo que a Isabel falando. Então, tem muitos médicos que adoecem, tá? Muitos estudantes de medicina que usam psicotrópicos. Isso é uma realidade muito frequente, né? Principalmente então, hoje em dia. Isso, autocuidado. Então, pensar na sua saúde mental. Sim. Pensar em fazer uma atividade física, em ter um momento de qualidade, em fazer o que faz sentido para o estudante, no caso, mas, né, saber que muitas vezes você vai passar por situações de finitude durante a sua formação, que isso também vai mexer com algo dentro de você, com a sua subjetividade. Então, buscar o autocuidado, buscar ajuda quando for necessário, né, e se cuidar de uma maneira geral, assim. Exatamente. Na nossa cerimônia do jaleco, né? Falaram que o primeiro paciente que a gente tem na vida somos nós mesmos. Então, se a gente chegar no fim da faculdade e estamos bem, a gente tá apta para cuidar de alguém. Porque... E também aprender a trabalhar em equipe, né? Sim, Exato. é desafiador. Muito. E que na realidade, tipo Muito. assim, sendo bem assim, realista, não é porque às vezes você é um médico que você é melhor que o outro, não é porque você é o outro que você é melhor que o médico. Eu acho que é os dois em um conjunto, vários em um conjunto, na verdade, ali é o perfeito, né? Que nem os cuidados paliativos é a prova disso, é uma coisa multidisciplinar. É todo mundo ali, sabe? Até o serviço social tem papel fundamental nisso. Então, assim, é saber trabalhar em equipe e que você não é o único que vai salvar um paciente, né? O médico não é vários capaz de outros. mover, né? É a equipe. O médico não Isso. consegue estar lá 100% íntegro. Né? É uma equipe Porque trabalhando. existem outros pacientes também. Sim. Até porque cada médico tem a sua área, né? Sim. Então, se você consegue conversar e ter uma interação com aquele médico, você consegue absorver, se tiver interesse, absorver o que ele tem para passar. Você falou ali de ler livros, também assistir palestras, assistir aulas abertas, para você ter contato com uma área que talvez não seja exatamente a sua área, mas para você saber lidar caso chegue para você alguma situação que você não está familiarizado, mas você aprendeu porque o outro falou lá, que você quis absorver aquilo, você quis aprender.
Mas é isso, então. Gente, gente passou muito agradece rápido. Eu muito, amei muito, esse muito. bate-papo nosso aqui. E vamos fazer os nossos agradecimentos. Gente, obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Foi incrível, foi maravilhoso. Acho que todo mundo que assistir vai estar impressionado com a quantidade de informação que a gente conseguiu juntar aqui. E com a experiência de vocês, né? Então, é um negócio que... Pra gente é uma honra ter vocês aqui, né? Porque somos acadêmicos do primeiro período, né? A gente tá começando agora. Acho que foi muito legal A essa gente coisa tá apanhando agora, né? de trazer médico e paciente junto, entendeu? Porque são duas visões, mas que complementam a Exato. outra, sabe? Eu acho isso muito legal e que, assim, acho que graças a Deus está sendo muito falado sobre isso, sabe? Inclusive, muitas pessoas estão falando sobre os cuidados paliativos, está sendo, assim, não é mais tanto um tabu quanto era antes, sabe? E ver que você faz parte ali desse movimento, que a tua causa tá mudando, assim, questões sobre isso, você fica, assim, fascinado, sabe? Porque Vai tá dando certo. quanta gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor agora, porque sabe que existe um cuidado paliativo, sabe? Porque sabe que você pode tirar as dúvidas no consultório. Então, acho que parabéns pela atitude de vocês ali. Obrigada. Por trazerem essa visão de médico e paciente, que é realmente muito importante. Isso. Eu agradeço também, meninas, o convite. Foi um prazer também te conhecer. Isabel, também falar que eu acho você muito corajosa por se expor no sentido de, como você falou, de ter uma militância, de trazer a tua causa, de trazer as tuas vivências, do que tu passa, que não é tudo legal, tudo flores, né? Cuidado paliativo vai além de muitas coisas, de também te expor seu marido, sua rotina de vida. Admiro muito. Obrigada. E agradeço, meninas, o convite, assim, da oportunidade, sempre muito bom, e esses espaços são muito ricos em trocas de informações, né? Então, quando precisarem, eu estou à disposição também. Adorei a experiência, conversamos bastante, né? E eu quero elogiar você também, por você ser uma médica que pensa dessa forma, porque eu acho que faz muita falta isso. E parabéns, porque isso também é um motivo de coragem e de força, porque eu sei que não é fácil lidar com pacientes paliativos, que é realmente uma situação que precisa ter psicológico. E parabéns, porque eu tenho certeza que os seus pacientes devem ser muito gratos por ter você. Parabéns. Sim. Com certeza, sim, com certeza. Então é isso, vamos nos despedir. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima.